Glória a Deus. Boa noite, igreja. Graça e paz, povo de Deus. Amém? Vamos ouvir a palavra, mais da palavra. Abra sua Bíblia aí, Isaías, capítulo 38. Você que está aqui, você também que acompanha de forma virtual. Vamos juntos receber essa mensagem de Deus. Lembrei do nosso querido líder Kids. Cadê Jales? Ele sempre falava assim com as crianças, né? Jales. Falava não, que ainda vai ter oportunidade de continuar falando. Mensagem de Deus. É assim, Jales? Mensagem de Deus. Vamos ouvir mensagem de Deus. Isaías 38:1. Quem encontrou, diga amém. Já vai abrindo aí, dá tempo ainda. Diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias, Ezequias adoeceu e esteve à morte. E veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: lembra-te agora, ó Senhor, peço-te de que modo tenho andado diante de ti em verdade e com coração perfeito, e tenho feito o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias amargamente. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Amém? Só até aí, versículo 5. Vamos orar antes de irmos para a mensagem? Feche os seus olhos. Peça para o Senhor falar com você nessa noite. Pai, nós oramos a Ti, Senhor, nessa noite, com o nosso coração desejoso de recebermos a mensagem do Senhor. Deus, assim como o Senhor ministrou a minha vida através da Tua palavra, que nessa noite o Senhor ministre a Tua igreja, a cada pessoa que está nesse lugar, a cada pessoa que ouve essa mensagem, que o Senhor, meu Deus, fale de forma poderosa aos corações, gerando, meu Deus, transformação, mudança, Senhor, operando a Tua vontade na vida de cada um que recebe essa palavra nessa noite. Espírito Santo, fique à vontade em nosso meio, cumpre a Tua vontade nesse lugar e nas nossas vidas. Livra-nos, Senhor, de toda distração, queremos ouvir a Tua voz. Nós te pedimos e oramos assim em nome de Jesus. Amém? Você pode dar mais um forte aplauso ao Senhor? Glória a Deus. Esse episódio narrado aqui, Isaías 38:1, nós vemos a situação que aconteceu na vida do rei Ezequias. E tem gente aqui ouvindo essa mensagem pela segunda vez. Deus sempre fala diferente, né, meu filho? Quem esteve no culto da manhã, o pessoal do louvor, está ouvindo de novo. O rei Ezequias estava enfermo e o Senhor leva uma mensagem para ele através do profeta Isaías. E a mensagem que Deus leva para ele é a seguinte: põe em ordem a sua casa, porque você vai morrer. O rei Ezequias estava enfermo, ele estava nos seus últimos dias de vida, ele tinha pouco tempo, ele ia morrer. E o alerta que Deus envia para ele, a mensagem que Deus envia para ele é: põe sua casa em ordem. E essa é a mensagem de Deus para nós, não que estejamos na mesma situação do rei Ezequias, mas nós estamos com a mesma urgência de colocar a nossa casa em ordem. Por isso, nessa noite, a mensagem tem como tema: organize a sua casa. Essa é a mensagem, essa foi a mensagem que Deus enviou para o rei Ezequias. E essa é a mensagem que Deus está enviando para nós, como igreja do Senhor. Para você que nos ouve nessa noite. Deus está nos dizendo: organize a sua casa. Coloque em ordem a sua casa. E eu já quero te perguntar, diga aí, como é que está a sua casa? Como é que está lá? E eu não digo a sua casa física, que talvez realmente esteja precisando de ordem, né? Afinal de contas, hoje é domingo, né, gente? Ninguém merece no domingo ficar arrumando a casa.
Talvez a sua casa ou sua pia esteja como a minha, cheia de louça ainda, né? Pode ser que ainda hoje a gente resolva isso. Mas talvez lá na sua casa não está tudo tão em ordem, mas não é a casa física que Deus está falando aqui para o rei Ezequias e para mim ou para você. O Senhor está falando da nossa casa, Ele está falando do nosso lar, da nossa família, dos nossos relacionamentos familiares. Como está a sua casa? Pensa aí, responda para você mesmo. Sua casa está arrumada? Está organizada? Está tudo em ordem? Ou será que tem algumas coisas fora do lugar que precisa ser alinhado, arrumado? Deus deu essa mensagem para o rei Ezequias. Pode colocar a segunda parte. O Senhor disse para Ezequias, olha, põe em ordem a sua casa. E Deus está falando isso conosco. Quando o Senhor falou isso a Ezequias, e quando a palavra fala sobre casa, a palavra pode corresponder, está falando a respeito de muitas coisas, como por exemplo a nossa própria vida. Essa casa, porque nós somos casa, nós somos morada de Deus. E quando a palavra fala a respeito dessa casa, ela pode estar falando da nossa vida, do nosso eu, e você pode refletir esse respeito nessa noite também. Está tudo arrumado, tudo em ordem aí? Ou precisa organizar a sua vida? Mas, vendo um pouco mais, ampliando um pouco mais o contexto, no que Deus estava falando a Ezequias, eu imagino que Deus estava falando mesmo, era da família desse rei. Quando eu continuo na leitura bíblica, eu vejo, encontro em 2 Crônicas, em 2 Reis, qual foi a trajetória do filho, do neto do rei Ezequias, que o sucederam no reinado. Seu filho, Manassés, e o seu neto, Amon, não seguiram os passos do rei Ezequias, que teve um reinado que preservava a vontade de Deus, que idolatrava somente a Deus e que se curvava a Deus e que fazia a vontade de Deus. Mas os seus sucessores, seu filho, seu neto, viveram reinados que envolvia idolatria, apostasia, feitiçaria, ocultismo, derramamento de sangue. Fizeram tudo aquilo que não era de acordo com aqueles que temiam a Deus. Então eu penso aqui, quando eu leio essa palavra, esse alerta de Deus, eu penso, Deus dando oportunidade para aquele homem ensinar um pouco mais a respeito de Deus, da vontade de Deus, de temer a Deus, aqueles que estavam debaixo da sua cobertura, os seus filhos, a sua família, a sua casa. De alguma forma, o rei Ezequias estava devendo, falhou em alguma coisa. E sabe que, é claro que as escolhas dos filhos não são totalmente culpa dos erros dos pais, ou totalmente, responsabilidade da falta de alguma coisa dos pais. É totalmente responsabilidade das escolhas dos filhos. Mas o pai, a mãe, tem responsabilidades. Você entende isso? Amém? Responsabilidades em alertar, em ensinar os seus filhos, em ser um exemplo para os seus filhos, porque os pais semeiam na vida dos filhos através daquilo que falam e daquilo que se comportam. Então, se eu vejo os filhos, o neto desse rei não vivendo o mesmo passo dele, foi escolha deles, mas será onde que esse rei deve ter falhado? Como será? A palavra não diz, isso sou eu pensando. E imaginando, Deus deu a ele a oportunidade de colocar a casa dele em ordem. Deus alertou a ele. Nós lemos aqui, Isaías 38, quando Deus manda esse recado através do profeta Isaías, Ezequias levanta um clamor e fala, Senhor, eu sou teu servo, me dá mais tempo, não me permita. Então Deus deu a ele mais 15 anos. E a palavra não disse durante esses 15 anos ele arrumou a casa, organizou a casa, eu não sei. Mas o fato é que ainda nesse texto de Isaías 38, o rei Ezequias expressa a oportunidade que ele teve nessa enfermidade. Isaías 38, agora o verso 17 diz, ele expressa que foi para a minha paz que eu estive em grande amargura.
O rei Ezequias reconhece que essa enfermidade, que essa dificuldade que ele estava passando, foi para o bem dele, foi para a paz dele. Foi para acontecer algo de bom na vida dele, na casa dele. Talvez você está aqui nessa noite e está passando algum deserto, alguma dificuldade, já passou, vai passar. Lembre-se dessas palavras, lembre-se dessa dificuldade que o rei Ezequias teve, essa enfermidade que o assolava, que era para a morte. E Deus deu a ele a oportunidade de organizar a sua casa. Talvez hoje você está passando uma dificuldade no seu relacionamento, no casamento, ou uma dificuldade financeira, ou uma enfermidade, você está passando um deserto, você está passando uma tempestade. Sua casa está totalmente um caos. E o que Deus quer te levar a enxergar hoje, que esse caos, essa dificuldade, não é para a destruição da sua casa. Não é para a destruição do seu lar. Assim como aquela enfermidade não foi para a morte para o rei Ezequias. Essa dificuldade que a sua casa, o seu lar está enfrentando, é para gerar transformação na sua casa, na sua família. É para organizar, colocar em ordem a sua casa. Amém? Você entende isso? Deus está te falando nessa noite, assim como disse ao rei Ezequias: põe em ordem a sua casa. Porque a nossa casa é algo muito importante para Deus. A sua casa, e essa casa que eu estou dizendo aqui, é o seu lar, é a sua família, é um lugar muito importante para Deus. E se a sua casa, a sua família é algo tão importante para Deus, precisa também ser para você. Se Deus dá tanta importância para a família, nós também devemos dar muita importância para a família, para os nossos relacionamentos familiares. A sua casa tem um lugar muito importante para Deus. Ela é um lugar muito importante para Deus. Quando eu vou na palavra de Deus, eu vejo o Senhor instituindo, colocando a família. Foi a primeira instituição criada, a instituição família, foi criada por Deus. Ele falou para Adão, para Eva e disse: olha, unirá o homem, deixará o homem, o seu pai, a sua mãe, vai se unir à sua mulher e será uma só carne. Ali começou a família. E Deus deu a instrução de multiplicar, ali começou a família. A família é algo muito importante para Deus. Jesus, quando operou o seu primeiro milagre, foi num casamento, gente. Foi num lugar onde estava se formando uma família. Ele escolheu esse contexto para mostrar o quanto a família é importante para Deus. A família é muito importante para Deus, então a família também precisa ser muito importante para mim, para você. Mais importante do que a nossa profissão, mais importante do que o nosso trabalho, mais importante que os nossos amigos, mais importante que o nosso lazer, mais importante do que o nosso ministério. A família é algo importante. Existe uma prioridade. Em primeiro lugar é Deus na minha vida, e existe uma ordem de prioridade. Depois de Deus vem a minha família. Não é o meu trabalho, não é o meu ministério. Deus e família, porque a família ocupa um lugar muito importante para Deus. Aplauda bem forte ao Senhor. Então, se minha casa é muito importante para Deus, minha família é muito importante para Deus, eu preciso dar a devida importância a ela. E Deus está me chamando a atenção nessa noite e me dizendo: organize a sua casa. Tem coisa fora do lugar e você precisa se esforçar para organizar. Da mesma forma, quando, por exemplo, num domingo à noite você tem uma pia suja lá na sua casa te esperando. E você vai ter que chegar em casa e lavar a louça. E você vai ter que se esforçar. Muitas vezes renunciar, né? Sentar, descansar, já deitar lá no sofá, assistir uma TV, sei lá o que você costuma fazer. Mas você vai abrir mão desse tempo para ir lá organizar a sua pia. Você vai abrir mão do seu tempo para ir lá
Dá aquela varridinha na sala, porque os meninos passaram a tarde inteira comendo biscoito lá na sala e sujaram tudo, né, Alice, né, Arthur? Para no outro dia você acordar e não está tão terrível, cheio de bicho. Da mesma forma que você se esforça para organizar a sua casa física, deve haver um esforço, uma renúncia, uma dedicação para você organizar os seus relacionamentos familiares. Porque a sua casa é um lugar muito importante para Deus. O seu lar, a sua família é muito importante para Deus. Então, se Deus está me falando, organize a sua casa, o que eu devo fazer? Eu trouxe alguns pontos, baseado em alguns textos da palavra de Deus, que vão nos mostrar como organizar a nossa casa. E você vai entender, talvez, se você não estiver cumprindo algum deles, tem alguma coisa fora do lugar lá na sua casa. Então, coloque a sua casa em ordem, organize a sua casa. O que eu devo fazer? Uma coisa que é super importante. Primeira que eu posso citar é: edifique a sua casa sobre a rocha. Você quer organizar a sua casa? Quer manter a sua casa organizada? Quer obedecer ao Senhor? Organize dessa forma, edificando a sua casa sobre a rocha. Edificando os seus relacionamentos familiares sobre a rocha, que é Jesus, que são os princípios de Deus, que é a palavra de Deus. Onde é que está edificada a sua casa, querido, querida? Aonde você tem edificado a sua casa, os seus relacionamentos familiares, com seus pais, com seu marido, com sua esposa, com seus filhos? Qual é a base dos seus relacionamentos familiares? É a palavra de Deus? Mateus capítulo 7, versículo 24. O texto diz, esse versículo diz: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e põe em prática, é comparado com um homem prudente, que edifica a sua casa sobre a rocha. Jesus, essas são as palavras de Jesus. Jesus está falando: olha, se você é prudente, se você é responsável, se você é um homem, uma mulher, um jovem que está se levantando para organizar a sua casa, você precisa edificar a sua casa sobre a rocha. E o que é edificar a sua casa sobre a rocha? É ouvir a palavra e cumprir a palavra. Ouvir e obedecer. Agora, deixa eu te perguntar, a sua casa está sendo edificada sobre a rocha? Porque às vezes as pessoas edificam a sua casa, os relacionamentos familiares, em outros alicerces, como por exemplo, ser bem-sucedido financeiramente. A prioridade da família e da casa é que as finanças estejam, que sejam bem-sucedidos financeiramente. Então, a base de tudo naquele relacionamento, naquela convivência familiar, é chegar a essa prosperidade almejada. E não importa o que vem do lado, o que eu vou fazer, como eu vou me relacionar. O importante é que na conta bancária nós cheguemos a um valor. E sejamos bem-sucedidos. Há pessoas que têm como fundamento do seu lar, da sua casa, alguns votos, alguns decretos que foram feitos lá atrás. Às vezes você está aí vivendo a sua vida, convivendo com seu marido, com seus filhos, mas o alicerce disso é um decreto que você fez lá atrás, baseado nas suas feridas, ou na vida que você levou, ou na vida, no contexto familiar que você teve na sua infância e juventude. E às vezes a menina decretou: nenhum homem vai mandar em mim. Ou ela falou: eu não vou depender de nenhum homem. E hoje, dentro do casamento, ela está vivendo alicerçada naquelas palavras e não nessa palavra. E a sua casa está um caos. Às vezes o menino, o rapaz que sofreu uma decepção, ele fala: eu não vou entregar meu coração para mulher nenhuma. E hoje ele vive
pautado nesse decreto, baseado nesse decreto, o seu relacionamento dentro do seu casamento. E ele não consegue amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ou às vezes ele sofreu uma decepção e ele declarou lá: eu não sou homem de uma mulher só. E hoje vive dentro do casamento em infidelidade. Porque o seu relacionamento está alicerçado naquilo que ele decretou, naquele voto que ele fez. Aonde está baseado, querido? Qual é o alicerce da sua casa? São esses decretos? São os conceitos que o mundo nos traz? São as tradições familiares? Hoje Deus está te falando, se você quer manter a sua casa em ordem, edifique a sua casa sobre a palavra. Aprenda o que a palavra fala sobre relacionamento familiar e coloque em prática. Desfaça aquilo que as suas feridas, o seu convívio familiar, talvez, naquele tempo que você não conhecia da palavra de Deus, foi gerando em você. Tira esse alicerce e coloque a rocha sobre a sua vida. E a sua casa permanecerá organizada. A palavra de Deus, ela traz instruções para todas as áreas das nossas vidas e para todos os relacionamentos familiares. Se você vai na palavra, você vê o Senhor nos ensinando como ser esposa, como ser esposo. Efésios no capítulo 5, a palavra de Deus vai dizer, Efésios 5:22, vós mulheres, submetei-vos aos vossos maridos como o Senhor, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher. Verso 24, verso 25, maridos, ame as suas mulheres, as suas esposas, como Cristo amou a igreja, como você ama você mesmo. E a palavra vai nos ensinando como ser esposa, como ser esposo. E se isso for o alicerce dos nossos relacionamentos, a nossa casa está arrumada. Mas se não for, a nossa casa está um caos. A palavra ainda nos ensina a nos relacionarmos com os nossos filhos. E os filhos com os pais. Efésios, capítulo 6, versículo 1. Filhos, sede obedientes aos vossos pais. Honra teu pai e tua mãe. E no versículo 4, Deus fala para os pais: pais, não provoque a ira os seus filhos. Provérbios 22:6. Pai, mãe, instrui o menino, instrui o filho no caminho. A sua casa está sendo edificada sobre a rocha, sobre a palavra? Ou você tem feito do seu jeito? Ou você tem feito baseado em outras coisas que não sejam as instruções do Senhor? Se você nessa noite decide colocar a sua casa em ordem, entenda, edifique ela, edifique os seus relacionamentos familiares sobre a palavra de Deus. Amém? Aleluia? Sigamos então. Outra coisa que é importante para que possamos organizar a nossa casa é que devemos manter a unidade. Pensar com um mesmo objetivo. Qual é o objetivo? Manter a casa arrumada. Se todo mundo, marido, mulher, pai, mãe, filhos, ou talvez o seu contexto familiar hoje na sua casa seja mãe e filhos, ou pai e filhos, avós e filhos, netos. Se todo mundo ali, dentro do seu lar, pensar com o mesmo objetivo, a sua casa vai estar arrumada. Agora, se cada um pensa de um jeito, quer fazer prevalecer o seu jeito, a casa cai. Marcos 3:25. É a referência. Se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. A casa dividida não prevalecerá. O casamento dividido não resiste. Vocês estão pensando igual aí, marido e esposa? Vocês são o mesmo propósito,
manter a casa arrumada, o casamento até que a morte os separe. Ou você batalha com todas as forças para que a sua opinião e o seu jeito vença, a sua vontade prevaleça e que o resto... Assim é uma casa desorganizada. Você tem sido um com seu esposo? Você tem sido um com seus filhos? Você tem sido um nos propósitos, nos sonhos, nas finanças? Ou cada um está pensando de um jeito e vivendo para um rumo? Uma casa assim está desorganizada. Nós precisamos caminhar unidos em um só propósito. E que propósito é esse? Manter a casa organizada. Para a gente viver a plenitude que Deus tem para uma família. Caminhando sempre com o mesmo objetivo. E aí, às vezes, você vai ter que renunciar a algumas coisas. Aí você tem que lembrar, eu preciso ser um, nós temos o mesmo objetivo. Vai ter vezes que você vai ter que falar menos. Ficar mais calado. E vai ter vezes que você vai precisar falar, viu, homens? Porque quem não gosta de conversar é homem. Quem não gosta de TDR é homem, não é, gente? Vai lá, mulherada. Vocês concordam comigo? Tem mulher também que não gosta, né? Mas a maioria, eles tratam tudo com muita praticidade. Homens, estou falando de vocês, depois eu falo de nós. Mas os homens tratam com muita praticidade. Aconteceu alguma coisa ali, vai passar. O tempo. Ou então vai ali, dá um beijinho e tudo bem. E ali na cabeça da mulher está passando um monte de coisa. E às vezes ela está pensando uma coisa, ele está pensando outra. Ninguém senta para conversar. Queridos. E é por aí que a casa cai. Que cada um pensa uma coisa e ninguém está em unidade. Para a gente estar em unidade tem que ter diálogo. Senta e conversa, pelo amor de Deus. O que você está pensando do futuro? O que você está pensando agora? Qual que é a sua opinião? A minha é essa. E aí, qual que vai prevalecer? Um cede uma hora, o outro cede outra. Tudo com um objetivo, manter a casa arrumada. Nós somos uma equipe, como família somos uma equipe. A gente não é inimigo. Só que tem casais, tem famílias vivendo como inimigo dentro de casa. Porque o que tem que prevalecer é a sua vontade. Isso não é viver em família, isso não é ter casa arrumada, gente. É disso que Deus está falando para nós nessa noite. Manter a unidade. Manter a casa arrumada, lembra aí, requer esforço, requer renúncia. Vai ter hora que você vai perder, na sua opinião, no que você queria. Mas quem vai ganhar? A família. Você já ouviu aquela frase que diz, eu prefiro perder uma briga do que perder a família? Melhor você perder a briga, mas ganhar, continuar com sua família, com seu casamento. Mas tem gente que prefere ganhar a briga e perder o casamento, e perder a família, e perder o filho. Perder o relacionamento com o filho. Isso aqui não é só para casal, não, que Deus está falando. É para os nossos relacionamentos com os nossos filhos, com os nossos pais. Vocês têm pensado a mesma coisa? Têm pensado a unidade do pensamento? Às vezes a mulher está pensando em viajar e o marido quer juntar o dinheiro para comprar um carro novo. Às vezes a esposa está sonhando lá, correndo atrás, com o objetivo de reformar a casa. E o homem está sonhando que ele quer ir morar lá na colônia, na zona rural. Eita! Tudo diferente, ninguém chega num acordo. Agora a Daiane já, meu Deus. Mas tem. Cada um pensando num objetivo. E aí, ela reforma a casa e fica e ele vai embora para a colônia? A casa cai. Isso não é viver em unidade. Às vezes o filho, ou a filha, quer lazer, quer brincar, quer gastar o dinheiro dos pais. E os pais estão juntando recursos para a educação do filho. Para o futuro dele. Precisamos, como família, sempre ter o mesmo objetivo, caminhar em unidade. Isso é uma casa arrumada, organizada. Então, se a sua casa está desorganizada nesse sentido, tome hoje essa decisão de caminhar em unidade, sabendo que em muitos momentos você vai renunciar, mas é por um objetivo maior. Amém?
terceiro ponto que eu posso colocar para que a gente mantenha uma casa arrumada é que nós devemos criar um ambiente de cura. Uma casa arrumada é uma casa em que o ambiente cura. Porque família cura, amém? Família é fonte de cura. Relacionamentos familiares saudáveis curam. Torno a citar o texto de Isaías que lemos no início. E aqui esse homem estava enfermo, doente. E o que Deus fala para ele é: põe em ordem a sua casa. Quando Deus está enviando essa mensagem para Ezequias, Ezequias doente. E eu imagino que não só doente, não só enfermo no seu físico, porque mais adiante a palavra fala dele curar o físico, fazer emplastros de figo. Mas eu acredito que havia uma enfermidade dentro do seu lar. Havia enfermidade nos relacionamentos familiares. Assim como hoje, há muitos lares que estão caminhando assim. Muitos lares doentes, muitos lares enfermos. E hoje Deus está nos lembrando que quando nos esforçamos para manter a casa organizada, esse é um ambiente para cura. Para cura nas nossas vidas. Para cura na vida dos nossos filhos, dos nossos cônjuges. Você sabia que família cura? Presta atenção. Beijo de mãe cura. E isso é real, tem pesquisas que falam a esse respeito. Fizeram pesquisas de crianças com machucados e quem recebeu o beijinho da mãe e quem não recebeu. E foi comprovado que beijo de mãe cura. A sensação de cura vem. Abraço de pai, sara. Abraço de pai traz segurança. Traz correção também, ajuste. Filhos trazem alegria para casa, trazem motivação, sonhos novos. Olha, gente, se família não é lugar de cura. Quando chega um bebê, e aqui eu posso falar num casal de discípulos recentemente, a vida transforma, não é? A mamãe, Mas o nosso emocional, a gente começa a vibrar, a sonhar com tantas coisas. Traz alegria para dentro de casa. Você está naquele dia difícil quando você vê, oh meu Deus, aquele sorriso. Ou a criança maior que alegra a casa. Você passa um dia difícil, você chega, está lá os seus filhos. Filhos trazem alegria, trazem motivação, saúde emocional. Às vezes você não tem tanto objetivo na sua vida, mas você tem um filho. E aquele filho é uma razão para você se levantar, para você viver. Família cura, amém? Família é remédio. Então que esse ambiente de cura esteja sobre a sua casa. Porque uma casa organizada é uma casa que tem esse ambiente de cura. E como fazer isso na prática, então? Entendi. Então, como criar um ambiente de cura dentro do meu lar? Eu posso te dar uma dica aqui, para a gente não estender muito. Dê tempo para cada familiar. Tenha tempo de verdade. Tenha tempo para os seus filhos. Tenha tempo para a sua esposa, para o seu esposo. Tempo. Às vezes a gente tem tempo para tanta coisa, mas não tem tempo para os nossos. De manhã eu citei um exemplo que eu me lembrei na hora. Eu vou contar ele de novo. De novo, bichinho, o Arthur está sempre nos exemplos. Trazer um exemplo de que dedicar esse tempo, dar essa atenção aos nossos filhos gera cura. Esses dias a gente passeando e a gente estava no hotel. E era aquele momento de tomar o café. E, gente, eu gosto muito do café de hotel. É a hora que eu gosto. E eu sentei para tomar o meu café. E o Arthur, naquele dia, tomou bem rapidinho, porque ele queria sair logo. E ele tomou o café e ficou esperando. E a gente lá ainda, eu desfrutando do meu café. E ele, mãe, eu vou esperar ali fora. Tinha um hallzinho assim, umas poltronas. E ele foi. Passou um pouquinho e ele voltou chorando. Chorando. Mas eu percebi que ele estava muito magoado. O que foi, meu filho? Mãe. Ele tinha se escondido atrás de uma plantinha.
acho que na intenção de assustar a irmã quando saísse do café. Só que aí umas mulheres passaram e acabou que ele lá escondido assustou aquelas mulheres. E elas xingaram ele, eu não me recordo o nome, mas eu sei que ele voltou muito magoado. Eles falaram que ele era alguma coisa. E ele voltou, mãe, a mulher falou que eu sou isso, mãe. E eu me recordei disso porque, às vezes a gente está ali e pensa, é uma coisa tão pequena, eu estou aqui no meu café, vou parar o que eu estou fazendo para dar atenção para... Ah, menino, deixa, você não é isso não. Ah, a mulher falou da boca para fora. Me deixa aqui que eu estou no meu tempo. Mas naquele momento eu parei e olhei. Eu deixei o meu café e olhei para ele e fui explicar. Meu filho, você não é isso. Essa mulher nem te conhece para estar falando isso. Sabe quem você é? E fui dizendo as qualidades dele como filho de Deus. Você é isso. E ele chorava porque ele estava magoado. Ele estava realmente acreditando que ele era aquilo que a mulher tinha falado. Lembra, Alice? Da palavra, eu não lembro a palavra que era. E ele chorava, e eu fui falando, trazendo afirmações para o meu filho, e foi dando tempo para ele. E naquele tempo ali, gente, não foi tanto tempo, foram 5 minutos, eu explicando quem ele era, o rosto do meu filho mudou, passou, é mesmo, né, mãe? Eu não sou isso aí não, aquela mulher nem me conhece. E passou. Agora eu penso, se eu não tivesse dado a importância e dado tempo para o meu filho, e ficado ali só no meu momento, com o meu cafezinho, e meu tempo. Você quer criar um ambiente de cura na sua casa? Dê tempo para cada um dos seus familiares. Lembra aí? Primeiro Deus, segundo a família. Às vezes a gente se abestalha, como fala, né? Tem tempo para o trabalho. Tem hora que eu estou me abestalhando, meu marido me puxa. Ei, mulher, vem para casa. Bora, estamos indo. Aí eu saio correndo, eu largo tudo. As meninas que trabalham comigo vêm. Quando não é assim, é as crianças que vão lá me chamar. E eu tenho a vantagem de que eu estou do lado de casa, a farmácia é do lado. Aí eles vão lá, está na hora. Eu, bora. Aí eu já largo tudo e vou. Porque é o tempo deles, é o tempo da minha família. E como é que você está administrando o seu tempo? O tempo é importante para você criar esse ambiente de cura. Dá atenção para os seus filhos, dá atenção para o seu marido, mulher. Aí eles gostam, né? E eu? Às vezes a mulher tem tempo para tudo o dia todo. Arruma a casa, arruma os meninos, dá banho nos meninos, bota o menino para dormir. Aí o marido está lá, agora sou eu. Aí a mulher chega no quarto, já era. E o tempo dele, querida? Tem que ter. E eu não falo só nesse sentido que as esposas entenderam e os esposos também. Mas é o tempo da atenção, o tempo de vocês como casal. Isso cura. Isso gera um relacionamento sarado. Mulher com o esposo, esposo com a mulher, gente. Chegou em casa, está cansado, escuta ela um pouquinho, faz bem, dá cura, sara o coração da sua mulher. Escuta como é que foi o dia dela. Se ela é dessas que gosta de falar. Ou dá aquela atenção naquilo que ela gosta. Talvez ela não é muito de falar, mas ela quer sentar do seu lado no sofá. Dá ela a oportunidade. Não deita e se espalha lá, não. Cadê a janta, mulher? Tempo. Proporcione ambiente de cura na sua casa. E para isso, dê tempo. Tempo para a sua família. Amém? E por último, e não menos importante, para organizarmos a nossa casa, na verdade, é a primeira coisa que eu deixei para o final, para que a gente possa orar. A última coisa que eu posso te dizer para que você tenha uma casa organizada é: convide Jesus para entrar na sua casa. Chama Jesus para o seu lar. Coloca Jesus no meio dos seus relacionamentos familiares. Convide Jesus para a sua casa. E aqui eu posso citar Lucas 19:5, quando Jesus encontra Zaqueu, um homem baixinho que sobe numa árvore porque ele queria ver Jesus. Certamente no coração daquele homem havia muita vontade de ter uma transformação. Zaqueu está em cima da árvore para ver Jesus. E Jesus olha para Zaqueu e diz para ele: Zaqueu, desce. Desce rápido, desce depressa. Porque hoje me importa ir até a sua casa. O que Jesus estava
expressando para Zaqueu: Zaqueu, eu quero salvar você, meu filho, vem, mas eu também tenho pressa de ir até a sua casa, de ir até a sua família, eu quero entrar na sua casa. Convide Jesus para entrar no seu lar. Jesus estava mostrando para Zaqueu que a vida dele era importante para ele, mas que a família de Zaqueu também era muito importante. A sua família é importante para Deus. Ah, querido, talvez você esteja aqui como Zaqueu. Talvez está só você, não está os seus pais na presença de Deus. Talvez está só você, não está seu esposo, não está a sua esposa, ou seus filhos. Lembra de Zaqueu. Através da vida dele, Jesus entrou na casa dele. Através da sua vida, Jesus vai entrar na sua família. Você crê assim? Amém? Então convide Jesus para entrar na sua casa. Aplauda o Senhor, porque Ele vai operar grandes milagres na sua casa. Quando Jesus entra numa casa, Ele opera milagres. E eu posso citar diversos deles aqui nessa noite. Jesus operando o milagre da cura. Jesus levando restauração, Jesus levando vida lá na casa de Jairo, aquela menina morrendo, e Jesus foi naquela casa e levou vida. Jesus levando cura na casa da sogra de Pedro, que estava enferma, e Jesus curou. O que está precisando na sua casa para você organizar, para sua casa estar organizada? Não há nada que a gente precise dentro do nosso lar, para ver o nosso lar organizado, que Jesus não possa fazer. Se você convidar Jesus para entrar na sua casa, Jesus vai operar um milagre e você viverá o milagre da casa organizada. Amém? Fique de pé no seu lugar, porque nessa noite nós vamos orar nesse sentido, pela sua família. Hoje Deus falou para você: põe em ordem a sua casa. E ministrou as nossas vidas para nós enxergarmos: será que a minha casa está em ordem? Porque uma casa em ordem precisa estar edificada sobre a rocha. A minha casa está sendo edificada sobre a rocha. Uma casa em ordem é uma casa que caminha em unidade. Será que vocês estão falando a mesma língua na sua casa, nos seus relacionamentos familiares? Uma casa organizada é uma casa onde há ambiente de cura, de cuidado um com o outro. Será que é assim que estão sendo os seus relacionamentos familiares? Querido, se for diferente, tem coisa fora do lugar. E hoje Deus está nos falando: põe sua casa em ordem. Chama Jesus hoje, querido, para sua casa. E quando eu digo chama Jesus para sua casa, é a presença dele lá, é a presença dele em você. É você permitir o Senhor Jesus agir nos seus relacionamentos familiares. Você viverá a plenitude de uma casa organizada. Amém? Eu quero te convidar a orar. Pode vir até a frente, toda a igreja, as famílias. E mesmo você que não esteja com sua família aqui, seja filhos, os pais, junta aí com o líder, junta com o irmão de célula. Vem todo mundo aqui para frente. E antes de orarmos como família, eu quero que você traga para você nessa noite a sua responsabilidade como um membro familiar. Deus falou para o rei Ezequias: põe em ordem a sua casa. Ele não falou para a mulher dele, nem para os filhos dele. Deus está falando para você nessa noite: organiza a sua casa. Não está falando, não é para o seu marido, nem para os seus filhos, é para você. O que você precisa fazer para ver a sua casa arrumada? Feche os seus olhos. E você que já enxergou o que você precisa fazer, qual a mudança que tem que ter na sua vida, comece a orar ao Senhor agora. E diga para Ele: Senhor, eu enxerguei, eu entendi, está um caos. Isso aqui está fora do lugar. E eu decido nessa noite organizar a minha casa. Eu decido nessa noite organizar meus relacionamentos familiares. Os relacionamentos que estão quebrados, eu vou clamar, chamar a Jesus para restaurar. Eu vou clamar a Jesus para tocar o meu coração, me transformar. Porque eu quero reconciliação, eu quero uma casa arrumada, eu quero uma casa organizada. Se há enfermidade na sua casa, seja física, seja emocional, tem coisa fora do lugar, e hoje o Senhor está entrando na sua casa, trazendo cura e te ajudando a organizar. Diga para Ele: ah, Senhor, eu quero
quero edificar a minha casa sobre a rocha, sobre a sua presença, Jesus. Declare isso para Ele. Cante isso para Ele. Que essa canção seja suas palavras, sua determinação. Reconhecemos a Tua grandeza. Não somos nada sem a Tua presença, Jesus. Abre os nossos olhos nessa noite, nos faz enxergar o que está fora do lugar. Revela-se a nós, Senhor, e nos ajuda a colocar em ordem cada relacionamento familiar nosso, Senhor. Oh, Senhor, declare a Ele. Bem forte, eu vou construir. Isso, uma declaração de fé. O Senhor é o teu fundamento, é o fundamento da tua casa. Eu vou confiar somente. A sua casa não será abalada, o seu lar não será. Bem forte. Meu fundamento, eu vou confiar somente em Ti. Aleluia. Aleluia. Então agora, diante da tua decisão, com seus olhos fechados, comece a enxergar essa casa arrumada. Comece a enxergar as mãos de Deus se movendo sobre cada relacionamento familiar. Comece a enxergar agora pelos olhos, com seus olhos da fé, o agir de Deus na sua casa e uma casa organizada. Comece agora a aclamar o Espírito de Deus para te ajudar. Ele já ministrou a sua vida. Ele já falou aonde você precisa agir, o que você precisa fazer. Pede sabedoria de Deus. Fala: Deus, me dá sabedoria para organizar a minha casa. Que eu seja uma mulher sábia. Que eu seja um homem sábio. Senhor, me dá discernimento para manter a minha casa arrumada. Senhor, nessa noite, eu oro, Deus, pelas nossas vidas. Eu oro pela tua igreja, por cada pessoa que está nesse lugar. Famílias e pessoas que representam aqui famílias. Casas, Senhor Deus, lares que são tão importantes para o Senhor. Nós entendemos, Senhor Deus, que com todas as forças, o inimigo das nossas almas luta para que as nossas casas estejam, Senhor Deus, desorganizadas, um caos. Mas nessa noite o Senhor nos deu um alerta. E nessa noite muitos nesse lugar estão se posicionando, decidindo a colocar as coisas no lugar, colocar em ordem, edificar a sua casa na tua palavra, Senhor, caminhar em unidade, ó Deus, manter um ambiente de cura e trazer o Senhor Jesus para o seu lar. Por isso hoje, Senhor Deus, nós declaramos lares, famílias saudáveis, casamentos restaurados, relacionamentos restaurados, famílias, Senhor Deus, com lares organizados para a glória do Senhor. Gera transformação, cura. A casa, Senhor Deus, que estiver precisando de cura, entra agora, Senhor. Cura. A casa que precisa de provisão, entra agora, Senhor. Provê. A casa que precisa de transformação, de restauração, opera um milagre, Jesus. Opera um milagre. Nós repreendemos, Senhor Deus, famílias desfeitas. Nós repreendemos, Senhor Deus, relacionamentos quebrados. Que o coração dos filhos se converta aos pais e dos pais aos filhos.
Que o marido ame sua esposa como Cristo amou a igreja, e sua esposa aprenda a submissão. Que a tua palavra ensina e viva de acordo com a tua vontade, Senhor. Eu abençoo cada família nessa hora, no teu nome, Senhor, e declaro a vontade do Senhor prevalecendo sobre a sua vida e sobre os seus relacionamentos familiares. E se você recebe, diz amém. E se você recebe, dá um forte aplauso ao Senhor, porque Ele já está agindo na sua vida. E isso é fundamental para que a sua casa esteja organizada, amém? Deixa eu te abençoar. Senhor, em teu nome eu abençoo cada pessoa que está nesse lugar, cada casa. Que o Senhor nos dê uma semana repleta da tua presença. E que cada dia dessa semana, de segunda até o próximo domingo, Senhor, que todos os dias da nossa semana sejam dias em que nos esforcemos, nós entreguemos o nosso melhor para ver a nossa casa arrumada, os nossos relacionamentos familiares arrumados. Nos ensina, Espírito Santo, a viver assim. Que seja uma semana, meu Deus, de bênçãos, que seja uma semana de livramentos e do agir poderoso do Senhor sobre as nossas vidas. Nós recebemos em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão com o Espírito Santo seja com você e com sua família, a sua casa hoje e para todos sempre. Se você recebe, diz amém. E dá mais um forte aplauso ao Senhor. Que Deus te abençoe, querido. Vai na paz.